Fala, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, tá bom, de física, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, beleza? Só relembrando, gente, na última aula nós começamos aí a falar das leis de Newton, né? Falamos aí da primeira lei, que é a lei da inércia, que era aquela tendência, né, que o corpo tinha de permanecer parado ou em movimento retilíneo e uniforme. E falamos também da terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação, que é justamente aquela que vai dizer que toda vez que é aplicada uma força em um corpo, esse corpo devolve a força para quem aplicou, o mesmo valor, a mesma direção e sentidos opostos. Vimos aí que essa ação e reação sempre são forças aí que vão atuar entre dois corpos, e como elas atuam em dois corpos, então nunca se anulam. Bem, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar aí da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Que é justamente a nossa equaçãozinha, beleza? Que vai dizer justamente que a resultante das forças que atuam no corpo vai ser justamente aí relacionada a duas outras grandezas, que nós veremos daqui a pouquinho, beleza? Bem, então, para nós começarmos, não é isso? Então, segunda lei de Newton, tá? Bem, a segunda lei de Newton, gente, então, ou, como é mais usualmente chamado, princípio fundamental da dinâmica. Então, ela vai dizer, né, se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, essa resultante das forças vai ser justamente essa relação entre a massa do objeto e a aceleração por ele adquirida. Tá? Bem, se é a resultante, gente, das forças, significa dizer o quê? Que todas as vezes que tivermos aí mais de uma força atuando, teremos que encontrar esta resultante. Quem será essa resultante? Para aí sim determinarmos aí outras grandezas aí necessárias para a questão. Por exemplo, a aceleração. Tá? Bem, mas afinal, o que é uma força, né? Bem, como nós já começamos a falar anteriormente, gente, essa força, ela nada mais é do que uma grandeza vetorial e o único agente capaz de alterar o estado de uma partícula, ou seja, de repouso ou de movimento, tá? Então é aquela coisa, se o objeto está em repouso, para ele entrar em movimento, obrigatoriamente terá que atuar uma força sobre ele. Se um corpo está em movimento, para haver uma alteração nesse movimento, obrigatoriamente deve existir uma força atuando sobre ele, tá? Bem, essa força, gente, nós dizemos como ela é uma grandeza vetorial, ela vai ter um módulo, uma direção e um sentido, né? Que são aquelas três características que toda grandeza vetorial deve ter, tá bom? Então não esqueçamos, módulo, que também é conhecido como intensidade, né, das questões, direção, horizontal, vertical, né? Vocês já viram aí esse ano com o Titio Rodrigo, e sentido, né? Para cima, para a direita, para a esquerda, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, o valor da força que tivesse sendo aplicado aí para erguer o objeto aí, no caso esse baldezinho, seria justamente o nosso módulo. A direção, nesse caso aí, desse exemplinho, seria vertical, sentido de baixo para cima, beleza? Seriam as três características aí que determinariam justamente essa força que estaria atuando aí nesse balde. Bem, quais são os efeitos da força, gente? Então, ela pode causar uma deformação, tá? Como é o caso, por exemplo, quando o jogador ele chuta a bola, tá? Então a bola ela é deformada, então ela se amassa, só que depois de pouco tempo ela volta ao seu estado normal, tá bom? Ela pode causar um equilíbrio, tá bom? Que é justamente quando um corpo, por exemplo, ele está parado. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, do baldezinho que vocês estão observando, todas as forças que estão atuando no balde elas se anulam. É justamente por isso que o objeto está em repouso, tá? Então, se a resultante dessas forças aí fosse diferente de zero, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, então, obrigatoriamente, o objeto estaria em movimento. Como também ele pode causar uma alteração de velocidade, não é isso? Como, por exemplo, um objeto está se deslocando e, por algum motivo aí qualquer, começa a ocorrer uma redução de velocidade. Então, para ocorrer essa redução de velocidade, nós vamos dizer que está atuando uma força contrária ao seu movimento, beleza? Bem, quais são as unidades que nós vamos utilizar, gente? Isso aí vocês já viram ano passado com Titi Alane, não é isso?
Massa continua utilizando aí a quilograma, né, isso que é a unidade justamente do sistema internacional. A aceleração, nós continuaremos a utilizar metro por segundo ao quadrado. Então, quando nós multiplicamos, gente, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, essa junção dessas duas unidades foi conhecida como Newton, tá? Então, um Newton é a mesma coisa que um quilograma com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Bom? Então, ó, o Newton é a intensidade da força que produziria numa massa de 1 quilograma uma aceleração de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Bem, quais são os tipos de força, gente? Ó, que nós iremos trabalhar. Bem, existem algumas forças aí, ó, que vão aparecer constantemente dentro das nossas questões, e algumas vocês vão ver que serão aí, ó, quase que uma repetição, tá? Força-peso, força-tração, força de reação normal, força de atrito. Existem outras, professor? Com certeza. Nós temos a força elástica, tá bom? E força de contato, que nós vamos ver também. Então, são algumas aí que nós iremos utilizar dentro das nossas questões. Primeira delas, força-peso, gente. Bem, o que é a força-peso? Por definição, nós dizemos que a força-peso é a força que o campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à superfície. E aí agora tem um detalhe importantíssimo, gente, ó. Sempre ela será um vetorzinho, ela vai ter direção vertical e sentido para baixo, tá? O que eu quero dizer com isso? Independente de como esteja o objeto, sempre a sua forma vetorial vai ser direção vertical, sentido para baixo. Como, professor? Dessa forminha que eu vou mostrar a vocês agora. Então, gente, ó, independente de como esteja a figura, sempre a força-peso, ó, ela vai ser um vetorzinho que vai estar apontando na vertical para baixo. Ó. O objeto está na horizontal, ó, peso para baixo, inclinado, peso para baixo, ó. Cabeça para baixo aqui, ó, como se fosse uma lâmpada. Então, ó, peso para baixo. E aqui, ó, na lateral, como se fosse algo preso na parede, tá bom? Ó, então, independente de como esteja, sempre o pezinho para baixo, tá bom? Sempre o pezinho para baixo, beleza? Bem, quando nós pegamos aí, gente, ó, e a gente sobe, por exemplo, em cima de uma balança, ó, significa dizer o quê, ó? Que o que a balança está medindo nada mais é do que a força que o seu corpo está exercendo sobre a superfície. Ou seja, ao apoiarmos um objeto sobre uma balança, esse objeto empurra a balança para baixo. Essa força é medida pela balança através da compressão da mola, que a gente vai chamar isso de força elástica mais adiante. E nesse caso aí agora, ó, se a balança, preste atenção, se a balança estiver ó, perfeitamente na horizontal, nós vamos dizer que a normal, que é a próxima força que a gente vai falar, ela vai ser equivalente ao peso do objeto, tá bom? Então, ó, essas forças, gente, nesse caso aí, ó, elas têm que ser igual, por quê? Porque o corpo está em repouso, tá bom? O corpo está em repouso. Ó. Força de reação normal. Ó. A força de reação normal, gente, ela vai ser definida como a reação da superfície aplicada sobre o bloco. Então, presta atenção agora. Ela só existe quando o objeto estiver encostado em uma superfície. Beleza? Então é mais ou menos assim. Se eu tenho um corpo pendurado por uma corda, então não existe força de reação normal, porque esse objeto não está encostado em nenhuma superfície. Agora, a partir do momento que esse objeto encostar em qualquer que seja superfície, ou chão ou parede, aí nós teremos a existência dessa força de reação normal. Ela vai ser um vetor, gente, sempre perpendicular à superfície de apoio. Sempre. Como é isso? Vamos para o nosso desenho agora, novamente, no quadro. Então, gente, ó, aqui nós temos aqui os mesmos 4 objetos, né, que nós utilizamos aí para o peso. Aí vamos agora desenhar a força de reação normal, o vetor reação normal. Bem, veja que, por definição, sempre ele vai ser o quê? Perpendicular à superfície de apoio. Ou seja, gente, sempre ele vai estar formando 90 graus com a superfície de apoio. Então, ó, quando ele está, o objeto, ó, na horizontal, então a normalzinha, ó, ela vai ficar para cima, ó. Sempre 90 graus, ó. Beleza?
Aqui, ó, tá inclinado, gente, então, ó, normalzinha inclinada, ó, de tal forma que o seu ângulo, ó, entre a superfície sempre seja de 90 graus, ó. Aqui, ó, quando o objeto está, ó, pendurado como uma lâmpada, ó, então normal para baixo, ó. Normal para baixo, ó. Ou seja, 90 graus com superfície. Quando o objeto está, ó, por exemplo, na parede, então normal, ó, formando 90 graus, ok? Então, ó, 90 graus em relação à parede, beleza? Então, ó, independente de como esteja justamente, ó, a disposição do corpo, essa força de reação normal, gente, sempre 90 graus em relação ao plano. Eu costumo dizer aí aos meus alunos que uma forma interessante de a gente lembrar da normal, ó, é utilizar a palmazinha da mão, gente, ó. Objeto na horizontal, normal para cima, ó. Objeto de lado, ó, normal de lado. Tá aqui, ó, na parede, normal, ó, de lado. Tá para baixo, cabeça para baixo, normal para baixo. Então, é uma formazinha simples, ó, de a gente não esquecer de como vai ficar a disposição desse vetor reação normal para diferentes posições do objeto. Repouso. Beleza? Então, ó, essa força elástica, gente, que a gente não vai entrar em muito detalhe agora, tá bom? Então, vai ser essa força existente em objetos com propriedades elásticas. E nós já falamos lá nas nossas aulas em laboratório, gente, rapidamente, ó, que essa força elástica, ela vai ser justamente, ó, relacionada a duas grandezas. O casinho, que é justamente a constante elástica da mola, e a sua deformação, que é justamente o nosso X, tá bom? Se vocês lembram, nós fizemos um experimentozinho lá no nosso laboratório, demonstrando justamente, ó, que essa força elástica, ela vai ter um gráficozinho uniforme, não é isso? Por quê? Porque o casinho vai ser uma constante. Então, cada molazinha terá o seu próprio constante elástica específica, beleza? Força de tração, gente, essa força aí, ó, é a força que vai existir em objetos semelhantes a cordas. Então, toda vez na questão, ó, um fio, uma corda, tá bom? Então, nós vamos dizer que a força que está atuando sobre ela, a gente vai denominá-la de força de tração. Se o objeto está em repouso, como esse caso aqui, ó, objetozinho pendurado, nós dizemos o quê, ó? Que a força-peso, ela é igual à força de tração, tá bom? Força-peso será igual à força de tração. Isso por conta de quem, gente, também? Ó, vejam aí no que está colocado, ó, ação e reação. Nesse caso aqui, ó, percebam que a força de tração, ó, ela tem dois sentidos. Por quê? Porque a corda está aplicando uma força, ó, na superfície, na parte de cima, e como também aqui no bloco, ó, tá bom? Então, nesse caso aí, ó, nós vamos dizer que essa tração, ó, ela está puxando o bloco de baixo para cima, assim como ela está puxando a parte de cima, ó, de cima para baixo, ok? Nós vamos ver isso com mais detalhes dentro das nossas questõezinhas daqui a pouquinho nos exemplos, beleza? Força de atrito também, a gente vai ver isso com mais calma, gente, mais adiante. Por enquanto é só para vocês terem uma noção aí das forças que nós vamos trabalhar, tá bom? Então é uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar, ou quando um corpo se arrasta sobre uma superfície. Bem, nós temos aqui uma observaçãozinha, ó, a força de atrito possui propriedades diferentes quando está atuando sobre um corpo em repouso ou em movimento. Nós iremos chamar isso mais adiante, tá bom? De atrito estático e atrito cinético, ok? Então, quando nós formos estudar isso nas próximas aulas, com mais detalhes, aí vocês vão perceber que essa força de atrito aí, elas vão ter sentidos específicos de acordo com a força responsável pelo movimento. Beleza? Então, gente, vamos ver agora o que acontece quando nós temos aí forças com resultante não nula e com resultante igual a zero. Quando nós temos justamente sobre um corpo a situação que a resultante das forças é diferente de zero, significa dizer que esse corpo está em movimento e obrigatoriamente ele possui uma aceleração. O que eu quero dizer com isso? Isso aí, gente, aí a gente volta para o que nós estudamos aí anteriormente.
Então, se existe aceleração, existe variação de velocidade. No caso agora, se existe aceleração, obrigatoriamente existe também uma força atuando sobre o corpo. Beleza? Então, todas as vezes que nós tivermos uma situação que a resultante das forças ela é diferente de zero, nós vamos dizer que esse corpo ele se encontra ou acelerando ou desacelerando, tá bom? Ou seja, ele pode estar aumentando a sua velocidade ou reduzindo a sua velocidade. Nós veremos posteriormente aí essas duas situações. Acelerando, justamente quando a força resultante ela tem mesma direção e sentido do movimento. Ele vai estar desacelerando quando essa resultante das forças tem sentido diferente do deslocamento. E como é que nós vamos encontrar essa resultante das forças? É aí que a gente vai utilizar, gente, todas aquelas propiedadezinhas que vocês viram com o titio Rodrigo aí no início do ano letivo, tá bom? Então, todas aquelas operações com vetores que vocês estudaram com o titio Rodrigo, nós vamos ver novamente agora dentro das aplicações das leis de Newton, beleza? Bem, uma outra situação que nós teremos é justamente quando essa resultante das forças ela for igual a zero. Nós vamos dizer, então, que esse corpo ele se encontra em equilíbrio. Só que nós teremos dois tipos de equilíbrio, gente. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer que nem sempre, por um corpo ter uma resultante igual a zero, o corpo ele vai estar parado. Então, ele vai ter duas condições. Ele vai estar parado e ele vai poder estar em movimento retilíneo e uniforme. Então, cuidado nisso aí, gente, tá bom? Então, nós teremos algumas situações que nós vamos estudar, que um corpo ele vai estar em movimento, só que a resultante das forças é zero. Então, nós vamos dizer que, indiretamente, é como se não existisse justamente força atuando no corpo. Existe, só que a resultante é nula. Então, se a resultante é nula, significa dizer o quê? Aí vai virar aquele efeito cascata. Então, se a resultante é nula, então a aceleração vai ser zero, não existe variação de velocidade. Beleza? Tudo isso aí nós vamos ver com detalhes dentro de todas as questões que nós iremos trabalhar aí dentro das nossas próximas aulinhas. Beleza? Então, gente, vamos para o nosso primeiro exemplinho. Duas forças perpendiculares entre si, de módulos 30 newtons e 40 newtons, são aplicadas em um bloco de massa 100 kg, tá? Despreze os atritos e determine aí a resultante das forças, letra A, e letra B, a aceleração do bloco. Então, nós temos aqui o desenho, né, de como seria aí essa disposição dessas forças perpendiculares entre si. Percebam que aqui está dizendo, despreze os atritos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, gente, em questões com atrito e sem atrito, tá bom? Que a gente vai perceber isso mais adiante, quando nós estudarmos aí com mais detalhes as forças de atrito. Por enquanto, sem atrito, tá? Então, quais são os dados que nós temos? Por enquanto, as forças e a massa do objeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a resultante das forças. E como é que nós faremos isso, gente? Usando aquelas ferramentazinhas que vocês viram com o titio Rodrigo lá no início do ano, tá bom? Justamente lá das operações com vetores. Nesse caso aqui, como eles são perpendiculares entre si, então essa resultante vai ser obtida utilizando o bom e velho teorema de Pitágoras, tá ok? Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, a resultante vai ser a raiz quadrada de 900 mais 1.600, que vai ser a raiz quadrada de 2.500, não é isso? Que dá igual a 50 newtons, tá ok? Então, a resultante dessas duas forças, 50 newtons. Bem, e a aceleração? Aí, para fazermos a aceleração, é aí que nós vamos utilizar a segunda lei de Newton agora, tá ok? Então, resultante das forças, massa vezes aceleração. Resultante, 50 newtons, massa 100, a aceleração é o que nós queremos. 100 está multiplicando, passa dividindo, não é isso? 50 dividido por 100 é igual a aceleração. Vamos cancelar um zerinho aqui para ficar mais fácil, então a aceleração vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa vai ser a aceleração do bloco. Então, galerinha, a nossa função agora vai ser colocar tudo isso aí em prática dentro de várias situações que nós iremos encontrar dentro de nosso cotidiano, tá bom? O que é que nós vamos fazer agora nas próximas aulas?
a gente vai ver vários exemplos de aplicações dessas teorias, tá? E principalmente quais? Segunda lei de Newton e a terceira lei da ação e reação, que nós vamos ver aí, como aquele caso ali da força de tração, ó, que ela vai aparecer em várias situaçõezinhas, tá bom? Então, vamos agora colocar em prática isso aí dentro dos nossos exemplos, tá ok? Um abraço e vamos para os exemplos.